Fala galera, Robson Lima com mais um Sociovlog. Eu sei, demorei. Entre outros motivos, minha garganta não estava muito legal, fiquei doente, enfim, nada disso importa. O que importa é que hoje nós vamos fazer uma coisa muito importante que se chama gabarito comentado. Hoje nós vamos falar da prova da UFPA, da Universidade Federal do Pará, para quem não sabe. Eu estou morando em Belém agora, então eu vou falar disso. E é considerada uma prova extremamente difícil, complicada mesmo. Ela é muito conhecida por ter um toque regional, né? Sempre incluir temáticas amazônicas, de modo geral, nas provas, nas diversas disciplinas. E também por exigir muito do aluno em termos de leitura. É uma prova que normalmente tem um texto mais complicado, uma gramática mais pesada. E como a prova é grande, acaba cansando e muitos alunos são vencidos pelo cansaço. Aqui também vale aqueles conselhos do Enem, de todos, de ficar descansado e exercer leitura dinâmica, etc. Mas o que nós vamos fazer hoje é comentar a prova de Sociologia. Muitos alunos falaram que ela estava difícil pra cacete. Ela realmente estava trabalhosa, não tanto, mas estava trabalhosa, o suficiente para ficar meio... ela estava. Sem mais delongas, a questão 46. Questão 46 foi a primeira questão e ela falava, como já vinha de cara, de globalização e trabalho, que é um tema super atual pra cacete. E como ela basicamente falava, como quase todas as questões que concernem a isso, falava de o trabalho no mundo globalizado, o trabalho precário, né? E como toda questão, ela dá uma introdução, você está vendo ela na tela. Ela dá uma introdução falando das transformações, das políticas de gestão, organização do trabalho. Isso é o quê? Taylorismo e Fordismo. É o Fordismo passando por Taylorismo, entendeu? É isso que é isso. Então, nesse contexto atual, você tem perfil do trabalhador. Qual é o perfil desse trabalhador? O que ele pergunta é o seguinte: podemos afirmar que um dos impactos da globalização na reestruturação produtiva é na virada do 20 para o 21, ou seja, agora, nesse instante... Das questões que você tem aí, a resposta era a D, aumento do número de trabalhadores no setor de serviços. Mas Robson, como assim? O que acontece é o seguinte, como você tem o emprego formal caindo e a informalidade e o emprego flexível, que é aquela história de sou contratado nas férias do fim de ano e depois sou demitido, o bico e essas coisas, esse tipo de subemprego vira a norma do mercado de trabalho na globalização, porque como eu já falei lá no Globalização, a modernidade tardia, ela implica que os sistemas peritos eles precisam ser desenvolvidos. Quem trabalha nesses sistemas peritos, quem trabalha em empregos específicos, fica no emprego. Quem trabalha em empregos que não necessitam de um conhecimento específico, vaza, pode entrar e pode sair. Por isso que as pessoas se matam para conseguir empregos públicos. Isso vale para todas as profissões. O setor de serviços é tudo que não é indústria e tudo que não é agricultura. O setor de serviços é o terceiro setor. O terceiro setor é historicamente conhecido por ter uma política mais flexível de trabalhadores, por poder empregar praticamente qualquer coisa. Então, é lógico que esse setor é o escolhido pela globalização, pelo capitalismo tardio, de ser o principal porta de entrada no mundo do emprego formal, né? Então, logicamente seria a D. Não é a A, porque trabalhadores fabris estão diminuindo os números da indústria no Brasil. Qualquer um que acompanhe o jornal sabe, eles sempre caem, ou então pode até ter crescimento em produção, mas o emprego fica estável ou cai. Isso já não é de hoje, é desde o final da década de 90 aqui no Brasil. Redução significativa dos índices do trabalho feminino e infantil, que obviamente não. Também não é o aumento da inclusão de jovens, porque, enfim... mas Robson, tem os programas de jovens. Sim, os programas governamentais que buscam suprir um problema do mercado. Isso não é uma característica estrutural do capital, o tardio, entendeu? Porque a questão que está falando aqui é da estrutura, do todo, tá? Em termos gerais, não. Os jovens não são inclusos no mercado de trabalho. Por isso que tu vê gente nova trabalhando em subemprego. Pelo mesmo motivo, não é a E. Olha, a questão era muito simples, a 47. Sobre patrimônio material e imaterial no Brasil, é correto afirmar 2 pontos. Esse é o tipo de questão que eu não fico meio... Porque ela realmente não tem nada. Você tem que saber o que raios é patrimônio material e imaterial. Patrimônio material e imaterial é uma categoria que lida com a cultura do país, certo?
é a questão de que as manifestações culturais de um determinado povo são patrimônio, exatamente como como coisas físicas são patrimônios, e por serem patrimônios devem ser preservadas, entende? Tem toda uma visão antropológica rolando aqui. Então, na verdade, a prova é sociologia meio antropologizada, que é também uma característica da federal, né? Então, qual é a grande questão? A questão correta era A. Sobre essas práticas de patrimônio material, é correto afirmar que essas práticas, expressões culturais, para serem consideradas como bens imateriais, devem apresentar associação entre os objetos, artefatos e lugares onde são feitos. É aquela questão, é que nem a própria alternativa E fala. A alternativa E fala de Círio de Nazaré, do complexo cultural do Bumba Meu Boi no Maranhão e da roda de capoeira, que é muito comum no Nordeste, de modo geral. Esses são bens imateriais que são considerados patrimônios imateriais, né? E a única coisa errada com a E é que ela fala em patrimônio em bem material. Se fosse imaterial, ela estava certa também, a questão teria sido anulada. Mas é a letra A. A questão toda é, patrimônio material é um bem histórico que é físico. Você pode construir ele geralmente é um prédio ou algo assim, tipo o Teatro da Paz, o Teatro Municipal do Rio, o Complexo da Cinelândia, esse tipo de coisa. São prédios, são construções, é material, entende? É uma cesta de vime feita com um trançado específico, que é passado de pai para filho. É o vaso marajoara, que tem aqueles motivos todos, e enfim, é bem específico daqui da região do Pará, etc. Essas coisas são patrimônios culturais materiais. Patrimônios imateriais são bens culturais que não são são virtuais, não são tangíveis, né? É a roda de carimbó, como já falei, a roda do Bumba Meu Boi, os carnaval do Rio, né? E essas coisas todas são patrimônios imateriais, porque elas não são tangíveis. A letra B é típica da Universidade Federal do Pará, a questão 48 é típica da Universidade Federal do Pará no que lida com identidades amazônicas. E porque a primeira coisa que ela chega contigo é dizendo que o Pará é o estado brasileiro que apresenta o maior número de terra quilombola reconhecida pelo estado. Em 1995, no município de Oriximiná, a comunidade de Boa Vista ela foi a pioneira a receber esse título pelo estado, entendeu? Reconhecendo título coletivo de terra, né? Que é reconhecendo a presença da região, etc. Enfim, formalizando a situação, né? E para a concretização desse direito, agora que vem o comando da pergunta. Você está vendo ela aí? Uma comunidade quilombola precisa comprovar que sua identidade étnica como remanescente de quilombo é resultado de processos de resistência em relação aos grupos sociais hegemônicos. Letra B. Essa era uma questão capciosa, ela tinha uns negócios meio tensos. O que o cara precisava saber aqui? O cara precisava ter na cabeça a discussão antropológica de identidade, que diz basicamente o seguinte: na hora que você se afirma como uma coisa, você está excluindo outras coisas do contexto, entendeu? Se eu me afirmo como um cara de Belém, da cidade e tal, eu estou excluindo outras identidades paraenses que me colocariam no campo, que me colocariam no Rio de Janeiro, que me colocariam em São Paulo, entendeu? Eu estou excluindo outras coisas automaticamente. Esse processo de exclusão, todo o mecanismo identitário funciona assim, tanto em nível individual, eu, você, quanto em níveis macro, né, contra comunidades, como cidades inteiras, que leva a coisas tipo a cara do paraense, a cara do paiano, a cara do paulista, do não sei o que. Essas coisas, isso é tão paulista, isso é tão não sei o que, isso é identidade, isso são nossos enquadramentos de identidade que necessariamente excluem outras coisas. Então o que acontece? Para a outorga para as terras remanescentes de quilombo, o antropólogo tem que ir lá e identificar esses processos de exclusão, de resistência da identidade quilombola em relação às pressões de fora, entendeu? Ou seja, não basta chegar lá e dizer que nós estamos aqui desde o tempo disso. Não, o antropólogo tem que identificar isso, ele tem as ferramentas dele, notadamente a etnografia. Ele tem as ferramentas dele para identificar esses processos identitários que notoriamente no Brasil se constituem como resistência aos de fora. Para quem não sabe, lembrar de geografia, né, dos círculos agrícolas aqui na Amazônia e tal, que isso foi muito grande, os grandes projetos, esse tipo de coisa. Então, sempre há essa luta contra o capital de fora da região, né?
das diversas comunidades aqui. Então a letra B era a letra que mais apontava para essa dinâmica identitária e por isso ela é a correta. A, C e D são erradas por quê? C e D são erradas porque elas lidam com a história do negro enquanto uma identidade biológica, raça enquanto um conceito biológico. E isso não existe em ciências sociais mais, ok? Isso é balela, isso não existe, tá? Raça é uma coisa... Isso não existe, isso é bobagem, tá? Existe o conceito antropológico de raça que não tem nada a ver com o conceito de raça do século XIX, entendeu? É uma outra coisa. Mas, em regra geral, se você vê algo dizendo que negro é inerentemente alguma coisa ou biologicamente alguma coisa, isso está errado. Ria de regra é isso, tá? Por que a letra A é errada? Porque não está... Robson, não está tão errada. Ela está errada por quê? Porque esses registros arqueológicos que se confirmam que a comunidade vive em terras que eram anteriormente, isso é até interessante, mas não é isso que dá a outorga. A antropologia ela se baseia em identidades, ela se baseia em dinâmicas sociais e não necessariamente se você estar na terra há muito tempo não significa nada, entendeu? Belém era uma terra indígena, mas ninguém aqui em Belém se outorga essa identidade indígena e, entendeu? E essa apropriação sistemática do negócio. Não, existem certas apropriações, etc., né? Mas isso já estamos tocando em indústria cultural, que já é um outro lance, né? E a E não é justamente por um motivo semelhante a não ser a C, a D e a A, né? Porque a E lida principalmente com religião. E religião, embora seja um fator muito importante na construção da identidade de um povo, não é definitivamente o mais importante, nem o único, muito menos no qual se basearia um estudo antropológico que visa outorgar uma terra quilombola para qualquer pessoa. 49 é um déjà vu de Enem, né? Tem uma que vocês lembram daquela questão do Enem, dos movimentos sociais, da Praça de Tarri, que eu falei lá no vídeo de movimentos sociais, é um déjà vu, né? Tipo, ela já chega logo dizendo, as novas tecnologias de informação e comunicação tornaram-se uma realidade nas relações sociais contemporâneas. Pá! Ou seja, Facebook, Twitter, Orkut, BAM! Pronto. Joga tudo na tua cara. Beleza. O aluno sabe, vive essa realidade, então é um pouco mais fácil. Então o cara já vem e o seguinte, ele pergunta sobre as alterações nas práticas culturais decorrentes dessas novas tecnologias, é correto afirmar. Ou seja, o que ele está querendo saber é o seguinte, o que muda quando essas novas tecnologias de informação penetram nas nossas vidas de tal modo que já é difícil imaginar um mundo sem internet, um mundo sem Facebook, um mundo sem Twitter, um mundo sem e-mail. Pois é, essa penetração da vida digital e essa volta da vida digital na nossa vida real, é disso que ele está falando, da virtualidade real, da realidade virtual ao quadrado. Isso que ele está falando, você bota tudo isso na cabeça e vai para a questão. Você vai para a questão e vai olhar o seguinte, que a letra E é a que mais combina, dizendo que as novas tecnologias de informação e comunicação têm sido utilizadas em ações coletivas de pessoas envolvidas com as demandas de movimentos sociais, que é Praça Tahrir, Egito, Anonymous, Occupy Wall Street e tudo aquilo lá do vídeo de movimentos sociais, né? A B só é errada, letra B, só é errada da 49 porque ela vincula essa virtualidade dos meios de comunicação a uma consolidação da cultura popular contra a cultura de massa. E esse movimento de volta, isso não é necessariamente verdade. Aí você pode dizer até existe uma crítica em relação a isso, mas em geral não. Em geral a indústria cultural está aí, tá bom? Ela está assumindo novas formas, ela está aí, está viva e forte. Então, não. 50 é uma questão que nem a 49. É meio dada, mas é um pouquinho mais complicada na medida que a escrita dela é uma coisa meio capciosa, entende? A 50 fala o seguinte, da complexidade do ambiente amazônico influenciando na vida das populações que lá habitam. Ou seja, uma daquelas questões de conhecimento transversal. Você tem que saber de sociologia, de antropologia, tá, beleza, porque afinal de contas é uma prova de sociologia. Mas também tem que ter uma certa noção de história do Brasil, né, para poder lembrar de certas coisinhas. Mas, calma. Sobre o processo de adaptação humana nessa região é correto afirmar 2 pontos. Lá vamos nós para as questões. A correta é a letra D. Os saberes tradicionais dos povos indígenas foram constituídos e repassados de geração a geração a partir da oralidade. E desde tempos imemoriais, esses conhecimentos têm proporcionado a adaptação desses povos em diferentes contextos socioambientais. Por que esta é a certa?
A não pode ser porque os saberes tradicionais acumulados eles não foram substituídos pelo regime semifeudal e pelo aviamento. Isso não. Isso é uma grande verdade, como até hoje você vai lá no Ver o Peso e você encontra garrafadas e coisas assim. Isso é conhecimento tradicional, está vivo aqui, apesar do capitalismo, indústria cultural e todos esses processos globais e tal, batendo na cabeça de todo mundo, mas ele está lá, certo? Letra B não é, porque a letra B é a típica sociologia de boteco, hoje em dia, né, mas que um dia no passado já foi ciência, no final do século XIX, que coloca o ambiente como o que influencia nas relações sociais, entende? Sabe como Durkheim na sociedade mandava no indivíduo? Nos primeiros passos da antropologia e da sociologia brasileira, se acreditava que o ambiente mandava no indivíduo, né? Aquele processo, até em Sertões, do Euclides da Cunha você vê um pouco isso também, né? E aquele pensamento do ambiente influenciando. Isso, no, people. Nós influenciamos e somos influenciados. É uma coisa um pouquinho mais complexa, tá? Enfatizados nos estudos sociohistóricos sobre a população da região amazônica, ela diz assim, a letra C diz que a nossa colonização, que os povos provenientes do continente africano que determinaram os rumos da identidade cabocla, da vida cabocla aqui na região amazônica. E isso também não é verdade. Ao contrário do resto do Brasil, a região amazônica não recebeu tanto tráfico de escravos assim quanto em outros lugares. Nós recebemos escravos. Sim, recebemos escravos. Sim, compramos escravos como todo mundo. Mas aqui os índios foram muito mais utilizados como escravos do que propriamente os negros, né? Era mais barato simplesmente entrar e escravizar negros. É basicamente isso. Escravizar índios do que negros. Isso era mais barato. Letra E diz o seguinte, que a atual população humana da Amazônia foi constituída de povos oriundos do próprio continente americano, que também não é verdade. Ela não é verdade porque ela diz que é segundo o exemplo do que tem ocorrido na totalidade da população brasileira. Isso não é verdade. O caso amazônico, ele é em muitos casos uma exceção. A Amazônia é uma exceção de muita coisa. A colonização aqui no Brasil, aqui na Amazônia, de modo geral, foi diferente do que no resto do Brasil. E esse é um dos casos, tá? Então, para falar de novo, letra D, os saberes tradicionais dos povos indígenas que fornecem as ferramentas linguísticas, sociais e ferramentas mesmo materiais, por que não, para eles sobreviverem e se adaptarem no ambiente daqui da selva. Isso tanto é verdade, e isso é verdade para todos nós. Se você for retirado do seu ambiente urbano e for jogado no meio da mata, você vai morrer, ou você pelo menos vai penar muito. Porque nós estamos acostumados nesse ambiente, entendeu? Assim como os índios da época e os de hoje estão acostumados aos seus próprios ambientes, aos seus próprios habitats, entendeu? Então é uma questão de síntese, entendeu? Ter um e ter outro. Enfim, a questão indígena é uma outra história, que é um outro vídeo, tá? Mas é isso. Bom, esse foi meu rápido e conciso comentário sobre a prova da Federal. Ela estava, como sempre, muito bem escrita e cheia de pegadinhas. Pegadinhas não, mas ela estava muito bem escrita e lidando com assuntos que, no geral, o aluno não espera ver numa prova. Uma coisa bastante específica, né? Candidatos que vêm de fora de Belém para fazer a prova sempre estranham isso. Mas ela é uma prova que prima muito pelo regionalismo, ela é uma prova que prima muito também pela uma escrita concisa e você tem que ler com atenção, etc. Ela é uma escola clara, mas você precisa ler com atenção. O que no meio de uma prova de muitas disciplinas você pode acabar perdendo um pouco. Mas é isso. No mais, não fiquem tristes se vocês zeraram a abertura assim. Não, tenham fé e força. Obrigado pelo tempo. Essa aqui é Robson Lima. Não esqueçam do joinha aí, de se inscrever se gostarem dos vídeos do canal, ficarem atualizados. Também tem uma página no Facebook agora, o link está aí embaixo, é facebook.com/socialvlogbr, tudo junto. Também tem muitas notícias, coisas que eu acho pela internet, eu vou colocando logo na página, entendeu? Então ela é atualizada com mais frequência do que esses vídeos aqui. Mas vamos lá. Por um ano que vem, o que mais? Eu quero ouvir a opinião de vocês. Obrigado obrigado pelo carinho, pela atenção, pelos views e pelos shares, etc. Obrigado mesmo. Olha, eu fico muito feliz de estar ajudando as pessoas aí. E no mais, estamos aqui, Robson Lima, desligando. Até o próximo Social Vlog, galera.